Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. No mês da liberdade, este episódio, esta conversa tem exatamente essa magia, essa beleza. Criar e educar para a liberdade é difícil, sim. Bem mais difícil do que no espírito do tem de ser porque sim ou do vá, não faças mais perguntas. E é cansativo, assumo. Chega a uma altura em que a criatividade se esgota, a paciência evapora e cedemos, sem querer, ao facilitismo do por favor, faz o que te estou a dizer porque é o que eu estou a dizer que tens de fazer. Acontece, claro que sim, nem vamos estar aqui com rodeios. E por sabermos isso, por termos consciência da nossa fragilidade, da nossa fraqueza e dos tantos momentos de frustração, que quisemos ter esta conversa, norteada pelo que são os valores que diariamente, mais do que falar sobre eles, procuramos mostrar. Porque, no fim disto, só queremos que a Amélia seja feliz. E só é verdadeiramente feliz quem se sente livre para sê-lo como quer. Na certeza de que respeita os outros, de que cuida dos outros, de que olha para os outros como iguais. Ou melhor, na certeza de que encontra na diferença algo natural e bonito. Por isso, hoje partilhamos uma conversa com duas pessoas que nos inspiram tanto. Gonçalo de Oliveira, o autor do projeto Pai para Toda a Obra, o qual nos permitiu chegar até aqui, e o Miguel Vinagre. Uma história de amor escrita por quem a vive. É este o mote de um projeto onde se esvaziam preconceitos e onde, com a beleza e a força das palavras, das imagens e da partilha, se luta pela igualdade e pela liberdade. Uma luta de todos os dias e sem fim. E que, como dissemos, sentimos travar ainda mais quando educamos uma criança. O processo de adoção, os desafios e as conquistas, a forma como se olha para a homossexualidade no nosso país, o caminho que já percorremos e o que ainda temos de percorrer para todos podermos ser livres, verdadeiramente livres. Não vamos contar a história. Não conseguiríamos honrar o tanto que tem e traz para quem a ouve. Vamos conhecê-la na voz de quem lhe dá rosto e vida. Hoje vamos conversar, na verdade nós vamos conversar sobre muitas coisas hoje, porque como o nome do projeto, cujo autor e também marido vão estar aqui connosco à conversa, Pai para Toda a Obra, diz tudo. É verdade, nós hoje vamos falar sobre todas as obras que envolvem a parentalidade, mas temos de falar sobre outros temas que, como também já vos explicámos, nesta segunda temporada estamos a falar sobre coisas que não nos tocaram diretamente, mas que temos de falar porque fazem parte da parentalidade. Vamos falar sobre adoção. É uma questão que se deve colocar na vida de muita gente. Todos nós, certamente, numa altura, pensámos por que não adotar. E por isso é com muito, muito gosto, aliás, é uma honra mesmo dizer que contamos com o Gonçalo de Oliveira e com o Miguel Vinagres aqui para conversarem connosco e para falarmos sobre o que é realmente, o que representa o passo a adotar. Se não é tão só mais uma forma de amor, digamos assim. Por isso, muito, muito obrigada, Gonçalo, muito, muito obrigada também ao Miguel. Ora é essa, obrigado, obrigado nós pelo convite. E eu gostava de começar as hostilidades a perguntar como é que surge esta ideia de adotar? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Para nós é sempre um prazer falar sobre parentalidade e sobre parentalidade pela vida da adoção em particular. Vou começar eu, não só porque tenho a mania de dizer coisas super interessantes e falo demais, mas porque neste caso concreto e neste processo em concreto, que tem sido dinâmico, imagino que já lá iremos, e a realidade de hoje não é a mesma realidade que existia no início de todo este processo, em 2016, e digo isto porque este processo, especificamente de adoção, do Duda, foi iniciado por mim, ainda eu não sonhava que o Miguel existia sequer. Por mim, Gonçalo, sou eu que estou a falar. E é sempre muito difícil para mim responder como é que isto se desenrolou, porque é exatamente ao contrário, na minha perspectiva. Ou seja, eu não me lembro de não querer ter filhos e não me lembro de não querer adotar. Não houve um momento, não houve um. Quer dizer, eventualmente houve. Não houve, foi um momento concreto que eu consigo identificar como tendo sido o trigger, o gatilho, para eu dizer sim, senhor, é isto e eu vou por aqui. Não faço ideia. Foi uma coisa que sempre se materializou de uma forma muito natural em mim e exatamente como acontece com a fala, com o andar, com o engolir, que nós não nos lembramos exatamente como é que aprendemos e que foi uma coisa perfeitamente integrada e que chegou a uma altura que nós não questionámos. Eu acho que aconteceu um bocadinho isso comigo em relação à adoção. Era uma coisa perfeitamente instalada dentro de mim e, portanto, no desenvolvimento desse desejo,
foi sendo umas vezes mais sonhada, outras vezes mais pesquisada, outras vezes mais questionada, até ao momento em que se começa, na prática, efetivamente, a avançar para um destino final, que é aquele que conhecemos hoje, que é ser pai de uma criança pela via da adoção. Eu gosto pouco da expressão adotar alguém. Não é porque ela esteja errada, em termos de português ou de semântica, mas acho, ou pelo menos sinto, que isso coloca quem adota num patamar onde eu não gosto de estar, num patamar acima do outro, num patamar muitas vezes heroico, e eu não gosto dessa posição. Portanto, refiro-me sempre desta forma, não me ofende nada que se falem em adotar pessoas, estou só a justificar porque é que de alguma forma me faz menos sentido. E portanto foi isto. Não há um momento, não há um. Claro que há um momento final da decisão em que se diz é agora. Pronto, eu tinha como perspectiva, estando sozinho, tinha como perspectiva sempre ter que esperar por ter 30 anos para poder candidatar-me de forma singular à adoção. E portanto, a partir dos 30 anos foi um bocadinho. Eu fiz 30 em 2011 e meti o processo em 2016. Portanto, foi um bocadinho uma questão de timing, de organização, de burocracia na minha cabeça, de quando é que estou ou não preparado para avançar para isto, e foi isto. Basicamente, foi assim que aconteceu. No fundo, podemos dizer que aqui o processo de arrumação de ideias e emoções foi um processo até simples e natural, porque na verdade a ideia sempre esteve por lá. Completamente natural. Completamente natural. Exatamente por isso, sempre esteve lá. A única coisa que surgiu a partir de determinada altura, e é talvez esse o embrião deste projeto do Pai para Toda a Obra, aquilo que em determinada altura aconteceu como uma necessidade premente para mim, foi conhecer muitíssimo bem o processo para perceber, e quando eu digo muitíssimo bem, é mesmo a parte não visível, a parte administrativa, a parte silenciosa para quem se candidata, para ter a certeza, ou para me prevenir, de quanto é que a intervenção humana poderia afetar o preconceito. Ou seja, eu sendo um homem sozinho, assumidamente homossexual, tinha ou não menos probabilidade de adotar por causa disso. Se sim, porquê e onde? E onde é que está a falha? Porque, inclusivamente, quando eu dei a entrada do processo, aliás, quando eu fiz a formação A, que é a formação que antecede todo o processo, tinha entrado em vigor na véspera o decreto-lei que permitia a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Mas era uma coisa muito recente, uma coisa é o que a lei diz e outra coisa é aquilo com que nos confrontamos. Portanto, essa preparação é a reta final para o processo propriamente dito e é essa pesquisa, essa investigação, esse conhecimento que eu me vi forçado a ter sobre o processo que gera depois um conhecimento sobre os processos que me fez mais tarde, não a mim, mas às outras pessoas dizerem agora que sabes tens a obrigação de falar sobre o assunto e desmistificar uma série de coisas. E foi assim que chegámos aqui. E é exatamente do processo que eu gostava de perguntar, porque muitos de nós não têm a ideia do que é, qual é que é o processo, repetindo a palavra, mas é fácil, é duro, até chegar ao ponto da adoção. Que processo é este? O que é que podemos dizer? Bem, já não é segredo nenhum, não sei se vocês aqui ou a vossa audiência sabe disto, mas e nós já o dissemos publicamente e, portanto, não é segredo nenhum que nós estamos neste momento num segundo processo de adoção à espera de mais filhos ou filhas. E, portanto, eu acho que aqui talvez seja interessante que cada um fale um bocadinho da sua experiência, até porque cada processo também é diferente. O processo é duro. É claro que é. Eu acho que qualquer processo de parentalidade é duro, não é? Às vezes tenho a sensação de que as pessoas acham que eu romantizo um bocadinho as coisas quando falo de todo o processo. O processo é duro sob vários pontos de vista, não é? Porque eu acho que, como até sermos pais e mães pela primeira vez nunca o fomos, temos imensas dúvidas, imensos receios, imensas questões e portanto, na parentalidade pela via da adoção não é diferente. Acresce a isso toda a questão
da imprevisibilidade assumida. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A parentalidade é sempre imprevisível, porque ninguém garante um casal heterossexual que vão engravidar em X tempo, não é? Portanto, é sempre imprevisível. Mas nós remetemos para o que é natural e por natural leia-se natureza, para aquilo que é biológico, uma responsabilidade quase divina de que aquilo vai correr tudo muito bem e só quando não corre é que nos deparamos com a situação. E, portanto, há uma expectativa muito consciente no processo de adoção, porque eu sei que vou esperar. E um casal que parte para uma parentalidade pela via biológica, à partida acha que não vai esperar. À partida acha que controla o processo. E acha que aquilo vai ser simples. E tanto que não é raro ouvirmos, coitados, eles tiveram imenso tempo para conseguir, quando a coisa não corre exatamente como nós acreditamos que controlamos. Aqui há uma consciência de que não controlamos rigorosamente nada, ou muito pouco. E, portanto, e depois há uma série de questões muito importantes que é, a partir do momento em que o processo de estudo de candidatura termina, aquilo que é dito comumente como a avaliação dos candidatos e das candidatas, claro que nós sabemos que não vai acontecer, mas o que nós queremos é que o telefone toque na semana a seguir. E há uma tendência para hipotecarmos a nossa vida daí para a frente. Agora não vou de férias, agora não vou viajar, agora não vou almoçar, agora não vou jantar, agora não vou nada até. Vou-me sentar aqui no telefone à espera que o telefone toque. É um erro muito grave, é um erro que leva a uma frustração gigantesca e, portanto, o processo é duro neste sentido, é duro do ponto de vista emocional, é duro do ponto de vista da expectativa, há uma tendência a preparar a vida, agora não vou viajar, agora, meu Deus, agora vou sei lá, para o Sri Lanka, ou para a Tailândia, ou para o Brasil, e se me ligam, então se ligam, ligam, não é? O que eu passei a fazer no meu processo a solo foi sempre que viajava, comprava um bom seguro para ter a certeza que pelo menos não perdia tudo se a dada altura não fosse. Isto foi a minha vivência no primeiro processo. Neste segundo, a vivência tem sido diferente e eu acho que aqui o Miguel melhor do que eu, porque pelo processo é a primeira vez que está a passar e eu acho que isso é diferente. Acho que se calhar o Miguel tem aqui uma perspectiva diferente da minha. Pronto, eu agora posso falar um bocadinho, não é? Eu, ah, igualmente, igual ao Gonçalo, também nunca pensei, tipo, qual foi o trigger para adotar. Sempre fez parte do meu mindset a adoção, desde sempre, não é? Ter filhos e poder adotar. Acho é que nunca tive a coragem, ou não é a coragem, ou nunca ahm, vi qual é que era o momento certo para que isso acontecesse. Claro que depois de conhecer o Gonçalo, e foi por causa até da adoção, porque que nós nos conhecemos, porque eu meti conversa com o Gonçalo para tentar perceber todo este processo de adoção, e foi a partir daí, destas conversas, nós marcámos um café e nos conhecemos. Isso é Sabe o que tu maravilhoso. dizes? Isso é Isso é o que tu maravilhoso. dizes, isso é o que tu dizes. Isso é uma boa desculpa. Tu sabes que sim. Vamos todos Sim. acreditar, que é bonito. E, e que nos conhecemos. E a verdade é que o Gonçalo deu-me um input que eu não tinha, não é? Portanto, e se calhar eu estou a viver este processo de adoção muito mais leve que o Gonçalo viveu do primeiro, porque também tenho alguém ao meu lado que já passou pelo mesmo. Ahm, e eu estou relativamente muito calmo. Porque depois também, para além de não estar tão ansioso, também tem o facto de termos já um filho, não é? O facto de já fazer parte da nossa família, o Duda, neste caso. Acho que os constrangimentos deste processo muitas vezes têm a ver também com as pessoas que nós apanhamos à nossa frente e que nos avaliam, não é? Dos técnicos, a sensibilidade dos técnicos ou não. Eu que sou assistente social, também sou técnico, e portanto tenho alguns conhecimentos de base. Nunca pensei em lidar com técnicos que não tivessem formação específica para poder falar sobre adoção sobre casais homossexuais, neste caso, não é? Quando te perguntam, quando vais a uma primeira entrevista de conhecimento, qual de vocês é mais mãe e qual é mais pai, é uma pessoa que não tem minimamente noção do que é um casal homossexual. Portanto,
É como se uma mãe Não ou tenho um noção, pai. eu acho, desculpa interromper, eu acho que é mais de, não tenho noção de coisa nenhuma, não é? Essa Sim. pessoa pode ser licenciada em psicologia, mas não é psicóloga. Pronto. E, portanto, lidar com isto acho que foi o mais difícil, não é? E aqui percebemos o preconceito que existe, não só na sociedade, mas também de técnicos experientes que estão à frente e que nos avaliam, e que avaliam a nossa parentalidade, se nós estamos aptos ou não para ser pais. Este processo está a ser vivido relativamente bem, de certa forma, porque entretanto mudámos de técnicos também e, portanto, estamos com técnicos experientes que nos têm acompanhado e que nos têm ajudado. E, portanto, eu estou muito calmo e sereno relativamente a este processo, sem muita ansiedade, claro que expectante quando é que vai acontecer, não é? Quando é que vamos ser pais, neste caso, quando é que é o dia, mas muito tranquilo. Aliás, eu vou aqui recorrer à minha cábula, porque tenho aqui, há uma frase que ficou na nossa cabeça quando estávamos a pesquisar para fazer esta entrevista, que é: a visceralidade da entrega vem da alma, não vem do sangue que por ele entregarei, até à última gota, se for preciso. E aqui a pergunta, e é para os dois, porque na verdade o Gonçalo terá recebido essa chamada, terá tido esse momento do vai acontecer, o Miguel terá depois conhecido o Duda e construído esta parentalidade. Portanto, estamos a falar realmente de um primeiro contacto. Isto é comparável ao nascimento? Eu acho que sim, eu acho que quando nasce um filho, também nasce um pai ou uma mãe. Nós somos seres muito complexos, com muitas dimensões, com muitas camadas, a opinião que a minha mãe tem sobre mim não é igual à que a minha irmã tem sobre mim, igual à que o meu marido tem sobre mim, igual à que o meu pai tem sobre mim, e por aí fora. E, portanto, acho que nós nascemos e morremos várias coisas várias vezes ao longo da vida. E por mais filosófico ou até quase esotérico que isto possa parecer, não acho que seja, acho que é muito concreto. Acho que nós largamos muitas coisas ao longo da vida e nascemos para outras. E isto é um nascimento mútuo, é um nascimento em conjunto, tal como é em qualquer outra vivência de parentalidade. A diferença é que, como eu costumo dizer na brincadeira, o meu já vem pronto e a falar, não é? O que para mim está ótimo, porque eles dizerem o que é que querem em vez de chorarem de 12 horas seguidas, para mim está fantástico. Eu sou muito pragmático nessas coisas e acho que, epá, para mim está bom. Tem fome, tem sono, está bom. Mas não Ela deixe de está a ser. começar a falar e estamos a perceber que isso faz muita falta, é verdade, tem muito sentido. Ela dizer que lhe dói aqui é perfeito. Está ótimo, é maravilhoso, é maravilhoso. E o perceber o que eu lhe digo, ainda é melhor. Vai Exato, dormir, rapariga, ou vai comer, rapariga. Eles perceberem é ótimo. é fantástico. É. Não é que cumpra, não é que cumpra. Agora, há um momento específico em que eu costumo fazer um paralelo que para mim é muito concreto. Eu acho que deve ser profundamente assustador para alguém que foi mãe ou pai, eventualmente aqui um bocadinho mais situação de quem foi mãe, de quem pariu, não é? Não é necessariamente de quem foi mãe, é de quem pariu, porque durante as primeiras horas, os primeiros 2, 3 dias, está ali numa incubadora, não é? Ela própria, a pessoa que deu à luz. Porque está rodeada de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, há sempre uma campainha que há de funcionar para alguma coisa. E depois há um momento em que entra, em que agarra num ovo e leva aquele ser que ninguém sabe muito bem como é que há de fazer para casa. E eu senti exatamente o mesmo, porque eu tive um período de integração de 5 dias em que não tinha médicos e enfermeiras, mas tinha técnicos e técnicas por todos os lados, os técnicos da casa, os técnicos do processo da criança na cidade onde a criança estava, tinha os meus técnicos, isto era uma panóplia, de levantava, não havia campainhas, mas eu levantava o braço e alguém me havia de vir a pedir. E, portanto, era uma incubadora de parentalidade, que é o que eu acho que uma maternidade é, não é? Naqueles primeiros dias depois do nascimento, é uma incubadora para a parentalidade. Olha, o banho é assim, a fralda é assim. No meu caso era outra coisa. Há um medicamento aqui, há um não sei o que ali, não gosta de sopa assim, pronto. Que depois também é muito curioso, porque não raras vezes as crianças, depois de integrarem a família,
hum, são tudo menos aquilo que nos disseram que elas eram na casa de acolhimento e mudam imenso. E não é porque nos tenham enganado, é porque de facto os contextos são diferentes e elas, lá está, também têm várias dimensões. E houve um momento que é quando nós nos despedimos e eu não estava em Lisboa, nem perto, porque o Duda veio de outra cidade, e despedimos-nos de todas as pessoas, carregámos o carro, e há um momento em que dizem então vá, boa viagem, e eu ouço o barulho da porta a fechar do carro. E gelei da cabeça aos pés e pensei, acabei de sair da maternidade, porque agora é comigo e tenho aqui uns quantos quilómetros para fazer ainda. Uh, e o primeiro desafio foi assim que entrei na autoestrada. Assim que entrei na autoestrada, li uma placa a dizer próxima estação de serviço a 40 quilómetros, e ele diz, e vou citar, pai, quer fazer cocó? Com uma estação de serviço a 40 quilómetros. E portanto, eu acho. É muita parentalidade, é tal e qual, não há. Pronto, é isso. Portanto, eu acho que sim, acho que é um nascimento, acho que é um renascimento, acho que são vários nascimentos, e é a certeza absoluta de que a partir daquele dia até o dia em que eu morra, a minha vida nunca mais vai voltar a ser o antes daquilo. Nunca mais. Porque ele vai ter 30 e eu vou continuar a preocupar-me, a cuidar de outra forma, como é evidente, mas foi naquele preciso momento que eu pensei, a vida como eu a conhecia, de uma forma regular, podemos ter uns ensaios, não é? Uns fins de semana juntos, mas são uns ensaios. A vida como a conhecíamos acaba ali. Portanto, eu tenho a convicção perfeita de que, para mim, foi assim. Para o Miguel, coitado, não teve grande opção, porque quando chegou o pacote estava completo. Ou ficava ou fugia. E ele, como é muito generoso, decidiu ficar. Eu avisei, olha, que isto é um pack, não é? Com cães, com crianças, com adultos, tens aqui muito trabalho. E ele, pronto, generoso que é, ficou. Miguel, é a oportunidade para desvendar a verdade. E para defenderes também. Não. O Gonçalo até costuma dizer que eu me apaixonei primeiro pelo Duda, depois por ele, mas se calhar é um bocadinho de verdade, não sei. Não, mas eu acho que quando conheci o Duda e o Gonçalo, neste caso, conheci exatamente os dois no mesmo dia, porque o Gonçalo quis-me logo apresentar a família toda, mãe, filho, cadela, portanto, acho que foi o primeiro café em que eu conheci logo toda a família, portanto. Tão Acho bom. que foi um bom primeiro encontro. Foi mesmo o Gonçalo a querer mostrar é isto. Queres ou não queres? Mas Ah, isso é uma boa estratégia, porque nós depois vamos levar com o exato, pack todo a seguir. exato. Portanto, E aos 38, quer dizer, já não há muito tempo a perder. já não há pachorra. Sim, 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 38 percebo. questões na altura, portanto, aquilo havia que ser pragmático. Eu sou assim, ponto. Gosto das coisas. Lá está, por algum motivo o André conheceu a minha família no Santuário de Fátima. Foi mesmo do género. Olha, Mas se há ficares outro. mesmo muito aflito, Sim. podes correr e pedir. Sendo que o início da minha relação com a Ana foi ela que me contratou numa entrevista de emprego, ela contratou-me e a seguir casámos, portanto, Pronto. também foi um bom Por Aqui, início. isso, estejam à vontade. não, eu acho que, e como estava a ter, eu acho que neste caso até foi o Gonçalo que me contratou para ser pai do Duda também, não é? Portanto, não, estou a brincar. Mas acho que foi um processo ao mesmo tempo assustador, não é? Porque nós queríamos namorar e eu, por consideração também ao Duda e por não criar relação com o Duda, ia sempre ter a casa do Gonçalo depois das 9, depois do Duda estar a dormir, podemos namorar sem o Duda presente, e a relação foi se estabelecendo devagarinho. Devagarinho, até que passado uns meses, eu acho que passado 9 meses, assim depois da gravidez, podemos dizer assim, é que o Duda decidiu e perguntou: este também pode ser meu pai. Um, e portanto foi uma relação que foi se estabelecendo e eu acho que já o considerava meu filho uns 3 ou 4 meses antes, foi um processo,
e neste momento não tenho dúvidas nenhuma da relação que tenho com o Duda, não é? E acho que não se descreve aquilo que nós somos capazes de fazer por um filho. E, portanto, não há paixão maior do que, do que, do que um pai e um filho, não é? Portanto, estou muito feliz por este filho que tenho e por este marido que tenho também. Agora devíamos acabar a conversa porque isto foi tão bonito. Mas nós ainda temos muitas perguntas. Deixem-me só contar-vos um episódio deste período de transição entre ser tio Miguel e passar a ser pai Miguel. Houve um dia que nós fomos, já se começava a desenhar entre nós, de facto. Tenho não, o Miguel ainda não vivia connosco, mas já ficava aos fins de semana, já era o namorado do pai, e já se começava a ver aqui algum esboço de uma família. E estamos a sair de um brunch, na altura morávamos noutro sítio, estamos a sair de um parque muito bonito, que tem umas árvores, e tem um parque infantil e um sítio para um brunch, e entretanto faltava qualquer coisa para o almoço, e chegamos ali a um sítio que para ir ao supermercado dava mais jeito de ir pela esquerda, para ir para casa dava mais jeito de ir pela direita. E ele disse, então eu passo no Pingo Doce, e eu disse, está bem. E atravessámos a estrada, e quando ele está aí para a esquerda, o Dudu diz assim, posso ir com o tio Miguel? E foi a primeira vez que o Duda deixou de estar, me largou a mim para ir com alguém que não fosse a minha mãe ou a minha irmã, alguém que não fosse já óbvio. E eu gelei da cabeça aos pés, num misto entre estou a perdê-lo, completamente absurdo, mas foi um bocadinho isto, tipo, estamos a chegar aqui a um pé de igualdade e uma felicidade imensa de o meu filho estar de acordo comigo na escolha de alguém, porque não é que isso fosse mudar alguma coisa, mas era muito chato que o miúdo não gostasse do namorado do pai, não é? E que imitasse com ele. E isto foi uma história que nesta transição que o Miguel estava a falar que me marcou imenso e que eu acho deliciosa. E é exatamente aí que eu gostava de perguntar, porque isto faz-me. Nós vimos demasiados filmes sobre esta temática e parece que há sempre aquele momento do clique. E agora já te considero meu pai, já te considero a minha mãe. Isto é verdade ou não? É uma coisa que vai acontecendo naturalmente ao longo do tempo? Bom, mais uma vez, nós temos aqui experiências muito diferentes, não é? Comigo, esse clique foi ao fim de 2 horas. Ao fim de 2 horas, É o cocó, não é? exato. Exato. Ele estava sentado na retrete, eu ia a passar no corredor e ele disse, pai. E eu gelei e passamos a vida, lá está, por causa dos filmes, a enfabular a primeira vez que o nosso filho e a nossa filha vão chamar pai e a emoção imensa. Quer dizer, ali havia uma questão logística ou prática que se sobrepunha a qualquer emoção que eu pudesse sentir. E, portanto, foi assim. Agora, eu acho que essa relação, especialmente numa criança em crescimento, muda todos os dias, ou muitas vezes ao longo do tempo. Portanto, eu acho que nós renascemos pais e mães ao longo de toda a vida, porque o primeiro é porque é o primeiro, e nós nunca fomos pais ou mães de uma criança com a idade que aquela criança tem agora. E depois, quando veio o segundo ou o terceiro, é verdade que já passámos por aquilo, mas nós passámos por aquilo com outra pessoa que é completamente diferente, que reage de uma forma diferente. Portanto, eu acho que isso se constrói para a vida. Eu hoje digo coisas à minha mãe que não lhe dizia há 10 anos, e há outras que lhe dizia que não lhe digo hoje. Portanto, eu acho que essa coisa, mesmo no caso do Miguel, que ele poderá falar melhor do que eu acho que não foi uma coisa instantânea, não há um clique propriamente, não é? Até porque, no caso do Miguel, então, ele sentiu-se pai antes do verbalizar. Portanto, eu não vejo a coisa como um clique, acho que isso se constrói todos os dias. Sim, no meu caso foi completamente diferente. Foi-se construindo, não é? O Duda, de vez em quando, lá dizia, enganava-se em vez de chamar tio, já chamava pai, mas nada formal. Até ao dia em que ele se fartou e diz: epá, ele pode ser meu pai, por isto. As em pratos crianças são muito limpos. mais práticas que nós, não são?
Sim, muito mais. Muito mais. Eu com muito receio de dizer és meu filho e ele, não, tu és meu pai, pronto. Não é? Portanto, ele foi muito mais prático do que eu, mas também tinha que ser, não é? Não era eu que ia impor, seja o que for, tinha que ser ele a tomar a iniciativa, não é? Portanto, aqui tinha que ser ele o adulto, neste caso, a tomar a iniciativa. Portanto, foi uma relação que se foi construindo aos poucos e poucos, e portanto, e hoje em dia é espetacular. E esse é dos conceitos que gostariam de ter até ouvido numa outra fase, ou seja, que estas relações vão sendo construídas, nós temos mesmo de estar preparados para ser pais para toda a obra, porque todos os dias vão ser um desafio, ou até sentem que, pela via da adoção, os desafios existem, acham que são mais duros. Que balanço é que fazem deste caminho já percorrido e o que é que gostariam realmente de deixar como quase kit SOS de conselhos para quem estiver a ponderar, avançar? Olha, eu, como sou completamente inconsciente, nunca tive dúvidas de que isto ia correr lindamente. E não me enganei, felizmente. Agora, se os desafios são mais ou menos duros, é difícil de responder. Para já, porque também depende dos desafios e das pessoas que os estão a viver, da fase da vida em que os estão a viver, do arcabouço emocional que têm naquela fase para lidar com esta ou com aquela questão. Portanto, é sempre um bocadinho difícil quantificar, não é? Eu vejo questões à nossa volta com filhos e filhas biológicos que nós não temos e que a nossa vida é muito mais fácil. Agora, há uma coisa que é inequívoca, e esta sim é preciso ser falada, e é falada nomeadamente nas formações de preparação para a chegada da criança. A probabilidade de haver uma série de questões, como traumas, como. Não é uma tábua rasa. É uma criança que já traz a sua própria mochila, a sua própria história, que deve indiscutivelmente ser respeitada. Respeitada, honrada, é dela, é daquela criança. Portanto, é evidente que há uma maior probabilidade, ou por outra, há uma probabilidade estudada de que haja uma série de condicionantes à partida que façam com que os desafios sejam diferentes e pontuais. Desde logo o desafio, que depende de como é que cada pessoa lida, de, como já nos perguntou o Duda, vocês vão me deixar conhecer a família onde eu nasci. E isto é uma coisa que alguém que tem filhos pela via biológica não se confronta, não é? Agora, para nós isso não é nem nunca foi um problema. Cá em casa é muitíssimo assumido e muitíssimo claro e muitíssimo aberto que cada um de nós cá em casa tem a sua história. E mesmo eu e o pai Miguel termos vindo ambos de famílias compostas maioritariamente por pessoas heterossexuais, não faz da nossa história igual. Eu vivi com os meus pais, que estão juntos até hoje, os pais de Miguel divorciaram-se, foram contextos de vida completamente distintos. E não há nenhum melhor do que o outro. Não há nenhuma história mais ou menos válida em termos familiares do que outra. Portanto, sim, há uma maior probabilidade, e aqui, mais uma vez, o Miguel saberá mais do que eu, até do ponto de vista técnico, enquanto assistente social, saberá explicar isto melhor do que eu, mas aquilo que nós aprendemos ao longo do processo é que sim, há desafios muito concretos, não é? Há agressões exteriores que nós não controlamos. Mas vocês também, porque é magro, porque é alto, porque é gordo, tem óculos. Portanto, aqui o que eu destacaria como diferente há uma mochila, no caso das crianças que chegam pela via da adoção. Há uma história. E ela tem que ser respeitada, honrada e assumida claramente. Só acrescentar, e concordo aqui com tudo o que o Gonçalo disse, acho que depois há uma tendência, e isto pela experiência que eu vou tendo, também trabalhei em casas de acolhimento, acho que depois há uma tendência para proteger mais a criança, porque teve uma história, porque a coitadinha da criança porque viveu aquilo ou não viveu aquilo, e isto é um erro, não é? Nós não podemos olhar, claro que temos que olhar para a criança pela história que leva,
mas temos que educar como se educássemos um filho pela vida biológica. Portanto, não é pôr uma palmadinha nas costas, porque tu viveste isto, ou porque já passaste por isto ou por aquilo. Não, as regras são as mesmas, os limites são os mesmos e, portanto, não pode haver uma condescendência só por isto ou por aquilo. Porque educar é sermos firmes, não é? Educar é amar e educar é perceber a história, claro que sim, mas pôr os limites e as regras e com afeto e com carinho, e isso é muito importante. E de resto, ter sempre em conta, claro que sim, a bagagem que nos leva, e estamos preparados para dizer tu não és o meu pai verdadeiro, ou tu não és a minha mãe verdadeira, ou por aí fora, e isso são coisas que nós temos que aquela criança nos está a dizer é: vais ficar aqui mesmo que eu te diga isto? Tu vais ficar aqui ou vais desistir de mim? Que ela está-te a testar é: tu és mesmo meu pai? Estás pronto para isto? Estás pronto para levares comigo? E portanto, nós temos que estar lá a dizer sim, estamos aqui. Nós gostamos muito de ti. E portanto, é sermos firmes até ao fim. Só acrescentar uma coisa. Enquanto o Miguel dizia isso, eu lembrei-me aqui de alguns episódios, particularmente quando estava sozinho com a Duda ainda. Há desafios pelos quais eu nem me dei conta que estava a passar. Dou-me conta agora. Porque na altura eu não sabia. Eu disse isto durante o processo. Vão haver dias em que eu vou perguntar: ele está a fazer isto porque é assim ou está a fazer isto porque é adotado? E eu na altura assumi sempre o que viesse. E às vezes vieram coisas que hoje, olhando para trás, penso, agora, enquanto ouvi o Miguel falar, estava a pensar, já nem me lembrava que isto tinha acontecido. Portanto, os desafios na altura existiram mais, se calhar existiram outros desafios que eu não assumi na altura como tal, assumi, porque vamos lá ver. Nós não, ser pai ou mãe é a tarefa mais desafiante da vida, na minha opinião. Sim, Sem dúvida. é Sem dúvida assim, nenhuma. não é? Isto faz parte, portanto. Eu lembro-me que houve uma vez que as técnicas me perguntaram: então, mas está tudo bem, mas não há nada que nos queira reportar, não há nada que precise de ajuda. Não, não, está tudo bem. Não. E houve uma que uma vez me disse: então, mas nem cansado estás. Calma, nem sei o meu nome, nem sei como é que me chamo, mas quer dizer, a pergunta até agora não foi essa. Perguntaram-me se eu tinha alguma coisa de preocupante para reportar. Eu toda a vida ouvi gente, anos sem dormir, depois de ter sido pai ou mãe, portanto, por mim está tudo bem. Eu acho que isto faz parte. Portanto, nunca houve nada que na altura eu sentisse que foi um desafio. Agora olho e percebo que aconteceram coisas, algumas delas relacionadas com a história de vida dele, mas na altura nem sequer as vi como um grande desafio. Gerias, que é o que todos nós e todas nós fazemos. É isso, no fundo, só temos mesmo, talvez o maior conselho, mas isso é um conselho, lá está, um conselho quase transversal, independentemente da via que for, caso se avance com a parentalidade, queremos ser pais, acaba por ser muito essa criação quase da predisposição, não, eu estou aqui, seja para o que for, seja quando for, seja, digas tu o que disseres, porque na verdade nós também vamos ouvir a Amélia dizer és mau, ou não gosto de ti, ou gosto mais da mãe, ou gosto mais do pai. Portanto, esse desafio constante é transversal, são crianças a perceber como é que o mundo funciona, não é? É exatamente isso, é exatamente. Por acaso agora estavas a falar e eu acho, bom, a menos que o Miguel se recorde alguma coisa que eu não. Eu acho que nós, por acaso, nesse quesito do gosto mais deste ou daquele, acho que nós nunca ouvimos. Eu, pelo menos, não me lembro de alguma vez de ele me ter dito que gosto mais de Pai Miguel. Mas ouvi todos os outros. Sai daqui, és mau, não gosto de ti. E eu, a partir de determinada altura, comecei a fazer uma coisa. Foi, tu achas mesmo que eu sou mau? E ele ficava muito frustrado e muito irritado e dizia, não, claro que não. Não, está bem. Mas como disseste, eu queria ter a certeza. E ele ficava irritado com aquilo, mas depois também já não conseguia repetir na fúria. Eu acho que está um bocadinho too much, não é? Eu peço desculpa. Eu devo-vos dizer que a vossa sonoplastia para o Pai para toda a obra está fantástica, porque meteram Pai som para de toda a obras. obra Não, vai está correr ótimo. Isso está maravilhoso, eu estou a adorar. O que vocês fizeram, porque isto é tudo mentira, isto é só um som que eles estão ali a pôr no telemóvel para Sabes mandar para o blog deles. Epá, eu sou parabéns, está artista, ótimo. portanto, o último grande espetáculo que fiz foi imersivo, portanto, decidi dar aqui um toque Está ótimo, está imersivo na ótimo. conversa. Eu estou a acreditar.
que é uma Estás a obra mesmo. acreditar, é ótimo. E eu aqui ainda queria acrescentar outra coisa ao que o Gonçalo disse, que é uma coisa que eu sinto, que nós, não sei se é nós portugueses ou nós mundo, temos dificuldade em dizer que gostamos de alguém. E eu tenho feito esse trabalho, que eu sei que é um trabalho para mim, que todos os dias quando a vou buscar à escola lhe digo, eu gosto de ti. Não sei se isso algum dia me vai ajudar ou não com ela, com a relação que eu tenho com ela, mas a mim ajuda-me, pelo menos a sentir que lhe estou a dizer, estou a passar uma mensagem. Não sei se ela está a ouvir ou não, que está, porque ela responde que gosta e é um dos melhores momentos do meu dia. Portanto, acho que esta dificuldade de pedir, a dificuldade não, o pedir desculpa, o fazer pergunta e o dizer gosto de ti, saber que eles gostam, que eles têm alguém que os amam, acho que é fundamental. E desculpa ter interrompido só para dizer isto. Não, acho que a grande dificuldade é mostrar emoções, não é? E que nós também temos emoções, que nós também choramos, que nós também rimos, também amamos, também. E isso nós cá em casa não temos esse problema. Quer dizer, eu tenho mais do que o Gonçalo, mas. Ah, bom. ah, Calma, já sabia que ias reclamar. Mas ahm, aqui, aqui o único problema que nós temos aqui é que às vezes, como damos tanto espaço à Duda para falar, para partilhar a sua opinião, é que às vezes a partilha demais. E às vezes nós já não temos muita paciência. Hoje é assim porque eu estou a dizer e ponto final, não há mas, não há cá nada. Porque às vezes também nós perdemos a paciência e não conseguimos estar ali sempre com, com argumentos para discutir com ele. Verdade. Eles são muito Eu, fortes no eu há meio da dias argumentação. um colega nosso da comunicação, que gosta muito de nós e gosta muito dele particularmente, perguntou-me, estava num dia em que ele tinha estado especialmente desafiador e ele disse como é que ele está. Perguntou-me como é que está o Dudu. Eu disse está chato e ele respondeu pois vocês ensinaram-no a pensar agora estão chatos. Não foi exatamente assim que ele disse, mas Sim. pronto, ficamos com esta versão. Mas claro que dá muito mais trabalho, mas eu acho que é muito mais gratificante. Nós temos um filho que nunca pediu colo quando está a andar muito. Viajámos, fomos a Paris, à Disney, há um mês e meio, e ele nunca pediu para ir de autocarro, nem de coisa, quer andar a pé, quer conhecer, quer explorar, e ombreia perfeitamente connosco, sabendo dos limites e sabendo quem é que é responsável pelo quê, mas ele está sempre disponível e eu acho que isso tem muito a ver, para já com ele, como é evidente, a personalidade dele, mas também com esta vontade. Eu não tenho, de repente, fiquei aqui um bocadinho à margem da conversa por 3 minutos, porque eu não reconheço, não percebo, não entendo, mas também não critico a questão da não manifestação de sentimentos. Eu digo ao meu filho que eu amo milhares de vezes, ao meu marido, à minha mãe, aos meus cães. Tenho zero problema com isso, zero. Ainda hoje ele foi, Miguel levantou-se, ele estava na cama connosco, Miguel levantou-se, ele ficou encostado a mim e ele próprio me disse: eu vou ficar aqui agarrado a ti para sempre. Eu vou ficar aqui para sempre. E eu acho que isso tem a ver, lá está, com ele, mas também com o facto de lhe mostrarem que manifestar afeto não é uma fragilidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Gonçalo, eu agora vou quase fazer uma viagem para um outro tema que está ligado. Aliás, nós até quando estávamos a construir a entrevista, nós deixámos a questão homossexualidade por muito poucas perguntas e até de uma forma muito sutil, porque para nós já nem faz muito sentido, achávamos nós, falar dele, porque na nossa cabeça, devia ser algo normal, natural, ok, estamos todos em pé de igualdade. Ao avançarmos por este processo, mas já percebemos, até pelos vossos testemunhos, que na verdade ainda faz muita diferença quem nos calha à nossa frente e essa pessoa saber também pensar desta forma. E por isso, a pergunta que nós também gostávamos de vos fazer é se realmente ainda sentem muito no vosso dia a dia que estão a lutar contra preconceitos em vários campos, até em simultâneo. Vamos lá ver, por partes. Eu acho, claro que sim, claro que aquilo que o Miguel contou enfim, inqualificável, mas eu acho que cada vez mais é preciso confronto, sim, mas depois é preciso ir à volta. Isto tem que ser reportado, isto tem que ser dito, isto tem que ser falado e isto tem que ser resolvido. Aqui chegados, eu falo por mim e acho que falo por nós enquanto família, nós genericamente não temos
um confronto com o preconceito muito latente. À nossa volta, os nossos vizinhos, a senhora da mercearia, a senhora da tabacaria, não sentimos isso. Mas depois há aquilo que é o preconceito estrutural, o preconceito internalizado, que há dias aconteceu, eu acho que esta ainda nem Miguel sabe, alguém na papelaria lhe disse, esses cadernos são um bocadinho mais para menina. E disse, olha, os cadernos não têm género, não lhe faça, não diga isso, por favor, porque... E ele olha para a senhora e disse, eu até já tive um da Frozen, era bem giro. E pronto. Há isto internalizado, há a questão do, este é o teu pai, então e a tua mãe? E há sempre uma necessidade de, na escola, na academia de música, na natação, onde for, dizer o pai Miguel e o pai Gonçalo, explicar, ter sempre. Nós explicamos muito pouco, na verdade. Normalmente usamos ali sempre hoje venho a trazê-lo, mas olha, se calhar quem vem buscar é o meu marido. E portanto jogamos sempre no desarme do outro e assumimos isto tudo com muita naturalidade, porque de facto é natural para nós, não é? Agora, há sempre uma questão internalizada, não é? De quem é mãe, nome do pai, nome da mãe, há uma série de Até na questão das estruturas, atividades da escola, como estavas a claro, referir. há uma série de Penso que estruturas que precisam de ser mudadas. E nem é por isso, ainda há poucos dias inscrevemos a Amélia na próxima fase na escola e o que está lá escrito é pai e mãe. Não está outra possibilidade de preencher um papel. Só por esse pequeno pormenor, já se entende o que o Gonçalo está a Sim, dizer. e eu acho que isso Eu nós deixei de preencher. até o nosso testemunho tem ajudado a mudar algumas coisas, Exatamente. né? Nós também temos o nosso filho inscrito na academia, que também vinha com mãe e pai, mandámos a pedir uma retificação e eles retificaram e assim foi. Portanto, agora o formulário já é diferente. Eu acho que nós próprios também temos que ajudar a sociedade a perceber, e temos aqui um papel fundamental, a perceber que as coisas estão a mudar e que não há uma regra específica, não é? E, portanto, que temos de ter muito mais cuidado com isto. E na escola, até os próprios manuais também têm que ser mudados. Dar aqui um exemplo, como, quando o Duda deu a família na escola, o manual vinha todas as famílias, mãe com mãe, mãe, pai solteira, pai solteiro, e não tinha a família dele. Ou seja, não tinha pai, era o único que faltava, basicamente ali. Ahm, e, e isso para ele custou imenso. A professora vem-nos pedir ajuda, e isto é que foi, eu acho que é o positivo, os próprios professores envolvem-se e tentam-nos ajudar, e o Gonçalo, até foi o Gonçalo que falou com ela na altura, explicou-lhe, então, faça especificamente para ele dizer que houve um erro no livro, ou que há aqui um erro, para que ele também não se sinta desprezado. E ele próprio passou, deu o seu testemunho de como é que era a sua família perante a turma, portanto, foi uma coisa muito, muito tranquila, ao ponto que nos anos a seguir, quando se dá a família no primeiro ano, é ele é convidado e dá um testemunho como do seu tipo de família, e portanto isso para ele é de valor e faz com que ele esteja cada vez mais integrado e que esteja muito bem na escola onde está neste momento. E até se consegue mudar as mentalidades dos outros Exatamente. colegas. Podem não ter esse tipo de pensamento, mas já recebem um background brutal para o resto da vida. E nesta escola especificamente tenho tido um envolvimento muito grande e a semana passada fui eleito presidente da Associação de Pais. Portanto, Ixi, passava, não sei se isso passava, é bom, é bom. passava, exato, exato. Não, mas lá da está. turma. Agora É, pareceu. é, é revelador do sítio onde chegámos e é aquilo que o Miguel estava a dizer. Eu disse à Academia de Música, eu este ano vou inscrevê-lo assim, porque não tenho alternativa e hoje é o último dia para inscrever, mas é a última vez que eu preencho este formulário desta forma. Não há nenhum motivo para um formulário online ter esta informação. Que me diga que tem lá o modelo 23/1998, que ainda tem 10 mil exemplares, eu dou de barato. Online não há nenhum motivo para isto. E aquilo foi mudado. Portanto, era o que eu estava a dizer. Nem tudo o que vem de um lugar de preconceito vem de um lugar de agressão. Não é necessariamente uma agressão. Quer dizer, pode ser sentido enquanto tal, mas não há essa intenção. E para mim, para nós, enquanto família, enquanto casal do mesmo género,
Isso faz diferença. Quem me agride porque quer, ou quem pela sua ignorância, acaba de alguma forma até por me pedir ajuda para ultrapassar essa circunstância. Eu há dias tive uma conversa com um amigo que começou por me perguntar: não me digas que és a favor da marcha LGBT. E eu respondi: tu és um gajo inteligente, vais-me dar 5 minutos e vamos acabar esta conversa contigo a dar-me razão. Porque a marcha é um exercício de liberdade, mas é sobretudo um exercício político. E se não fosse a margem, tu não me vias casado nem com filhos. Porque foram muitas marchas, foi a visibilidade da marcha. Agora, aqui chegados, quando se luta pela não discriminação, não podemos nós fazer um documento de como é que as pessoas se devem vestir e comportar. Porque aquilo que nós ali estamos a defender é que cada pessoa, não ferindo ninguém, tem a liberdade de se manifestar como entender. E no fundo acaba. Tudo isto vai bater aqui uma das perguntas que nós trazemos, que é muito estranho nós sentimos que podemos ter de proteger, neste caso, da questão do preconceito, quando na verdade aquilo que estamos a fazer é só simplesmente um exercício de igualdade e liberdade, ou seja, é o correto, é o bem. Por isso é uma gestão que acredito que seja complicada mas de proteger do que se aquilo que nós estamos a fazer é só o certo. Às vezes é mais profundo do que isso, e eu costumo dizer isto várias vezes. Portugal não é Lisboa e Porto. Portugal não é o litoral. Portugal é uma multiplicidade de usos, costumes, e eu que trabalho muito com cultura popular, assisto a isso diariamente. E, portanto, muitas vezes o que nós estamos a falar é de exercícios de direito, para o direito a existir. Só. Porque não estamos a incluir na conversa, porque não é o foco, mas temos aqui toda uma multiplicidade de pessoas de géneros, pessoas trans, pelo simples facto de existirem, se veem discriminadas e não têm acesso ao trabalho, não têm acesso à cultura, não têm acesso à assistência médica condigna. E isto, em muitas situações, no caso de pessoas, de homens e mulheres, gays e lésbicas, muitas vezes também não é menos verdade. E isto tem que acabar. Isto não pode continuar assim. Nós não podemos, ninguém pode estar na mão do outro. É para isso que existe uma Constituição, como lei de base, e depois existe Código Civil, Código Penal, todos os códigos que o direito já criou para proteger as pessoas. E não há um capricho. É uma existência. E eu estou aqui a falar, não em nome próprio, felizmente, mas em nome de muitas pessoas que continuam a viver isto. Porque eu acredito que se a minha profissão e a minha vida me têm dado alguma visibilidade, eu tenho como responsabilidade pôr o dedo na ferida, alertar, explicar, e como o Miguel diz, na prática, felizmente nós conseguimos mudar muitas coisas. Nós não sabíamos se íamos ter esta quantidade de pessoas que temos. Quando eu criei o blog e quando fui pela primeira vez à Júlia, eu disse ao Miguel, pedi a toda a família o favor infindo de não reagirem a comentários. Não reajam, não alimentem, não incendeiem, porque nós vamos ser rachados ao meio. Nós vamos ser fuzilados em praça pública. Não fomos. Surpreendentemente para mim, só houve um comentário mais despropositado, mas não houve comentários. Agora, não houve porque eu acho que nós também nos posicionamos de uma forma que desarma as pessoas, porque se a notícia for neutra, ou de alguém com mais visibilidade do que eu, que tenha feito alguma coisa, basta ler as caixas de comentários. E estão pejadas de ódio. Pejadas de ódio. E, na minha opinião, aquilo nem sequer tem a ver connosco. Aquelas pessoas têm problemas com elas. Depois destilam veneno em cima de quem acham que é mais frágil. E que arranjaram um sítio ideal para destilar veneno, que são as redes sociais, que não há escondidos atrás de um computador. Obviamente. Sou quem eu quiser e... Não, eu sou quem quiser, não, eu sou quem sou realmente. Muitas vezes eu acho isso. E sabes o que é grave?
e é isto que eu acho que algumas pessoas ainda não conseguiram perceber, é que neste momento essas pessoas estão legitimadas por 12 deputados eleitos na Assembleia da República. Estas pessoas foram legitimadas política e socialmente. Meu pai no outro dia dizia-me, pá, esta gente está cada vez mais racista. Não está, não. Esta gente sentiu-se representada na Casa da Democracia e, portanto, sente legitimidade para dizer as maiores barbaridades. E isto, por outro lado, também prova que o caminho, da mesma forma que o caminho do ódio se faz por aqui, o caminho do amor também. E isto só prova quanto é importante a representatividade existir. E isto só prova que a representatividade não é um capricho. É porque se nós tivermos deputados, deputadas, ministros, ministras, apresentadores, atrizes assumidamente LGBT, aquela criança ou aquele adolescente em Senhorico da Beira que vive numa aldeia que só tem 30 pessoas e se sente que a sua existência não é legítima, vai passar a perceber que espera. Se aquela pessoa pode, não tem nada de mal eu ser. Eu estou a adorar esta conversa e vou ser a pessoa má que vai fazer a última pergunta, mas desculpem-me quem está a ouvir. Vocês descrevem-se no Instagram como uma história de amor escrita por quem a vive. E eu gostava de saber, para finalizar, que balanço fazem desta história hoje e quais os próximos episódios que gostavam de viver. É uma história de amor, continua e que tem muitos episódios ainda e capítulos pela frente, até durante muito tempo. E vai ser sempre uma história de amor, independentemente de tudo o que possa vir a acontecer ou não, nunca se sabe o dia da manhã, será sempre uma história de amor. Com muitas coisas para viver. Acho que é uma história de amor que já viveu altos e baixos e que já viveu muitas coisas. Agora estamos à espera de mais um representante desta história, mais um, ou mais uma, ou mais dois, ou não sabemos o que é que aí vem. Mas que é uma família que quer mostrar e que mostra todos os dias a toda a gente que é uma família feliz com as suas histórias, com as suas discussões, com as suas vivências, um, e que luta todos os dias por um mundo melhor também, e que luta todos os dias para que o Duda seja muito feliz e e para que sejamos cada vez mais unidos e, e com muito amor. Eu acho que este é o caminho, portanto, Não há Gonçalo, dúvida, o passo a caminho é o palavra. amor. Não há dúvida. Gonçalo. Eu acho que o Miguel já disse, praticamente tudo. Isto é uma história em construção, não é? E vai ser em construção. Eu gostava que daqui a muitos anos o fim desta história fosse com a nossa partida, que somos mais velhos inevitavelmente, e que eles cá fiquem por muitos anos, mas gostava que os nossos nomes ficassem inscritos na história das pessoas por quem passamos. Sejam elas pessoas das nossas famílias, sejam elas pessoas, como felizmente tem acontecido muito, e obviamente tenho que deixar uma palavra de agradecimento pela generosidade de quem nos tem acompanhado no Pai para toda a obra, porque sei que houve pessoas que com o nosso testemunho decidiram dar entrada num processo de adoção. Aconteceu-me, eu estava a sair de casa aqui ao pé ao Pingo Doce, ao pé de casa, e houve um rapaz que parou o carro, de repente desatou a correr em direção a mim e disse-me: desculpa, desculpa, isto é um disparate, mas eu e o meu marido também estamos em processo de adoção e foi muito pela vossa história e, portanto, acho que é uma história de amor que eu gostava que tocasse o maior número de pessoas possível, que chegasse ao maior número de pessoas possível, não pela vaidade, mas porque eu acho, e na senda do que estava a dizer, eu acho que uma coisa leva à outra, não é? E aquilo que nós alimentarmos cresce. E, portanto, isto é uma história de amor e também tenho que fazer aqui dois agradecimentos públicos. Os mais e menos óbvios simultaneamente, ao meu marido e ao meu filho, porque eu decidi criar este projeto primeiro eu,
ainda antes de conhecer o Miguel, decidi muito por influência das pessoas, muito pelo pedido das pessoas, mas eu trabalho em comunicação, eu sou ator, eu estou habituado ao palco, eu estou habituado à exposição, eu escolhi esta vida e eles não escolheram nada disto. E foram arrastados para aqui e, de uma forma muitíssimo generosa e muitíssimo altruísta, assumiram esta missão também como deles, com tudo o que isso implica, muitas vezes, de perda de privacidade, de abordagens na rua que menos esperávamos, e isso foi de uma enorme generosidade para quem, como, por exemplo, o Miguel, não tinha nada, nem queria ter nada a ver com toda esta exposição, com toda esta, com o facto de ser falado, de ser exemplo. Nós tivemos casos muito bonitos, até do Dr. Rui Godinho, diretor de Infância e Juventude da Santa Casa de Lisboa, a partilhar o meu testemunho na Casa Feliz. E isto tem tido, de facto, um eco. Há pessoas que chegam até nós porque ligam para a Santa Casa e dizem-nos: o Gonçalo e o Miguel, para falar da adoção do Gonçalo e o Miguel. E isto, o Miguel não pediu nada disto. E o Duda também não. Eles não encomendaram e receberam a encomenda com todo o amor e abraçaram este projeto como um objetivo de família comum, e eu sou-lhes, obviamente, muito grato por terem mais uma vez embarcado numa escolha minha sem hesitar. E, portanto, para concluir, dizer que é uma história de amor começa a ser redutor, porque são muitas histórias de amor, em cima daquela que nós começamos por criar cá em casa, e pronto, e olha, tem voado por aí fora. Eu vou terminar com um agradecimento, mas é um agradecimento que tem muitos agradecimentos dentro também. Lá está, como essa história de amor tem muitas histórias de amor, este agradecimento tem muitos agradecimentos. Em primeiro, por fazerem o Duda feliz, porque sendo o Duda feliz, eu tenho a certeza que todas as crianças serão felizes, porque estaremos a construir um mundo de mais igualdade, de mais amor, de mais liberdade, e por isso só poderão todas as crianças ser mais felizes no futuro. E depois um agradecimento por partilharem esta história de amor, porque eu sinto que estão a fazer a diferença na vossa casa, mas também estão a ajudar-nos a fazer a diferença na nossa casa. Eu, quando encontrei a vossa história, eu encontrei uma forma de poder perceber que é este o caminho. Nós temos de criar na Amélia a ideia de realmente somos todos iguais, no sentido em que temos de ter todos acesso aos mesmos direitos. E por isso o amor passa por aí, o amor passa também por liberdade e por respeitarmos a liberdade dos outros. E por isso e às vezes é difícil sabermos como é que podemos fazer isto. Portanto, se encontrarmos a vossa história, torna-se mais fácil também nós escrevermos a nossa história desta forma, com amor. E por isso isto foi muito, muito enrolado, mas no fundo, é um grande, grande obrigada por partilharem convosco a nossa história, a vossa história. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, nós. E agora acabaram as obras. Desligaram o som, não foi? Boa. Está tudo estudado, Muito obrigado. Pronto, obrigado. Obrigado por tudo. Vou tentar tornar mais claro o agradecimento que deixei no final da nossa conversa e que acho que é talvez a melhor forma de ilustrar o que sinto perante esta partilha. Às vezes, na nossa rotina, no nosso cotidiano acelerado, escapa o essencial naquilo que é o que, afinal, gostaríamos mesmo de transmitir aos nossos filhos. Um projeto como o Pai para Toda a Obra funciona como um despertador, um alerta, no bom sentido, porque gostávamos tanto que a Amélia crescesse sem ter de pensar em falsos e cruéis rótulos de normalidade, seja em que campo for. O Gonçalo e o Miguel são a inspiração, a energia para continuarmos, para não pararmos, para estarmos atentos e tentarmos fazer pequenas, grandes diferenças. Neste mês em que celebramos o seu dia 25 do ano de 1964, que esta conversa possa ser o nosso tributo e que os nossos miúdos possam crescer e ser por inteiro entre cravos e liberdade. E hoje terminamos assim, lembrando sempre que todos os episódios estão disponíveis nas plataformas habituais e lembrando, acima de tudo, o quanto a parentalidade é também um permanente desafio de educar em e para a liberdade. E também nisso somos uns esforçados e continuamente insatisfeitos pais à experiência.